Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias, hoje é dia de aprender jogando. E hoje eu vou contar a história de Vlad, o Empalador. Ou também como for conhecido mundialmente aí, o Conde Drácula. Exatamente nesse quesito mito, Vlad entrou aí como e se tornou a figura mundialmente conhecida aí, o deus dos vampiros, vamos dizer assim, o Conde Drácula. Bom, o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Castlevania 2. Por que eu não trouxe um? Porque o primeiro eu vou estar utilizando para fazer a história dos vampiros. Vai ser um vídeo bem legal, então se você não está inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto vamos para o que interessa, que é a história de Vlad, o Empalador ou o terrível Drácula. Bom, Vlad III, como era conhecido, e também como Conde Drácula, como ficou conhecido depois de um tempo, ele atende pelo nome de Vlad Tepes, e ele nasceu em novembro ou dezembro de 1431, não se tem certeza. Ele nasceu na Transilvânia, Transilvânia, para quem não sabe, fica na Romênia, Romênia fica na Europa, e o pai de Drácula era o príncipe da Valáquia, muitos conhecem, que foi o Vlad II, que também atendia pelo nome de Dracul. Ele era membro de uma ordem fraternal secreta de cavaleiros chamada a Ordem do Dragão, e esse grupo de guerreiros ele foi fundado por Sigmund, que era o imperador do Sacro Império Romano. E a missão desse imperador era defender o catolicismo e o império contra os muçulmanos, também contra os turcos e contra os otamanos. E por causa da sua associação com a Ordem dos Dragões, Vlad II ele era também conhecido como Dracul. Daí o nome, porque Dracul significa dragão. Só que mais tarde, o filho de Vlad ele se tornou conhecido como Drácula, ou também, como é traduzido, o filho do dragão. O Conde Drácula ele se envolveu fortemente com a política e com a guerra. Ele começou a lutar contra os turcos e contra os húngaros. Primeiramente, como ele não tinha experiência, ele começou o envolvimento na política e na guerra apoiando seu pai. E ao longo do tempo, o Drácula ele mostrou seus instintos mais perversos com relação à política e à guerra, e com isso ele conseguiu, a punhos de ferro, vamos dizer assim, resistir aos turcos e aos otamanos. Drácula ele era conhecido por a sua crueldade extrema com seus inimigos políticos e militares, e seu passatempo era assistir esses inimigos sendo torturados enquanto ele jantava. Era muito cruel, Vlad. E ele fez algumas das piores atrocidades do mundo, para vocês verem a fama que ele tinha. Depois disso, ele bebia o sangue dos inimigos enquanto eles morriam, e além disso, a sua forma favorita de tortura era o empalamento, que era colocar as pessoas naquelas estacas e deixava ali primeiramente os soldados, né, de linha de frente no campo de batalha, e os outros exércitos que chegavam ficavam aterrorizados com esse feito, não é para menos, né? Segundo contam os livros, Drácula ele gostava de ver dezenas, centenas e possíveis milhares de pessoas serem empaladas ao mesmo tempo. E enquanto as suas vítimas sofriam miseravelmente, ele brincava e se divertia, bem ao estilo Louco de Pedra, né? E reza a lenda que cerca de 100.000 pessoas foram mortas por Drácula, e por isso ele ficou conhecido como um vampiro com sede de sangue. Para falar a verdade, se ele tivesse sido vampiro, né, não teria sido tão mal assim quanto Vlad foi na vida real, exatamente desse jeito terrível como é conhecido o Vlad, o Empalador. Foi em 1462 que o exército de Drácula atacou os turcos em uma tentativa de expulsá-los da região do Vale do Rio Danúbio, e o sultão Mehmed II, que foi o conquistador de Constantinopla, ele invadiu a Valáquia, mas ele ficou atordoado quando ele viu uma cena horrível em Tirgovist, que era a capital do Drácula, e 20.000 prisioneiros turcos foram encontrados empalados, mortos ou morrendo, e o local ficou então conhecido como a Floresta dos Empalados, que também pode ser que seja um vídeo para uma outra ocasião, onde eu vou falar sobre algumas florestas assombradas ao redor do mundo. Essa também é uma floresta que ficou muito conhecida aí por ser assombrada, mas esse é assunto
para outro vídeo. O castelo do Conde Drácula é o castelo de Bran, que fica localizado na vizinhança da cidade de Brasov. Ele é um monumento nacional e também é um marco histórico da Romênia. E a fortaleza ela situa-se na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, né? E está encravado na floresta abaixo dos Montes Carpatos. Bom, atualmente o castelo ele funciona como um museu aberto ao público e ele exibe peças de arte e mobiliário colecionados pela Rainha Maria, e os turistas podem ver o interior em visitas livres ou guiadas, e ao fundo da colina situa-se um pequeno parque-museu ao ar livre, o qual exibe estruturas camponesas tradicionais da Romênia, que são representadas em todo o país. Alguns anos mais tarde, os turcos eles finalmente conseguiam prevalecer e Drácula perdeu o trono quando ele foi exilado na Hungria por quase 12 anos. Isso aconteceu em 1476 e Drácula atacou a Valáquia novamente numa tentativa de recuperar o trono, mas os turcos conseguiram eliminar Drácula de uma vez por todas, né? E o famoso e temido Conde Drácula foi morto em 1476, perto de Bucareste, né, que é a capital da Romênia, e o sultão ele recebeu a cabeça de Drácula, literalmente falando, né, como prêmio, e exibiu a sua conquista no principal parapeito de seu palácio na nova capital otomana de Constantinopla. Ou seja, quando alguém lhe perguntar o Conde Drácula existiu na verdade, ele era um vampiro, você provavelmente vai responder não, ele foi muito, muito pior do que um vampiro. A mãe de Vlad é desconhecida, apesar do seu pai ele ter casado com a princesa Sineágina da Moldávia. A gente não sabe quem foi de fato a mãe, né, de Vlad. Drácula ele foi casado duas vezes, primeiro com uma mulher desconhecida que deu à luz ao seu filho e herdeiro Minéia, que era chamado de O Mal, e depois ele se uniu a Liona Zrniv, eu acho que é assim que se pronuncia, com quem ele teve mais dois filhos. Vlad ele aprendeu a técnica, na verdade, de empalar enquanto ele estava em Constantinopla, né? E acredita-se que, como eu já disse, mais de 100 mil turcos foram mortos pela sua mão dessa maneira. O mito de que Vlad era um vampiro começou, como eu já expliquei um pouquinho, porque ele bebia o sangue, mas existe aí uma coisa muito interessante. Ele drenava o sangue das pessoas empaladas com um ferimento no pescoço, né? E isso fazia o cadáver ficar pálido e amedrontava os seus invasores. Então era bem vampiresco o negócio. Uma coisa interessante é que o negócio de vampiro não fazia parte da cultura, né, da mitologia romena, né? Vampiros não nasceram na mitologia romena. Depois eu vou falar sobre essas mitologias também. Mas não nasceram na mitologia romena, e isso é muito estranho. Bom, e quando o Vlad ele precisava recuar numa batalha, de tão mal que ele era, ele queimava as aldeias aliadas e matava todos os seus compatriotas. Ele fazia isso para poder escapar. Ele era tão cruel também que um dia ele chamou mendigos, doentes, vagabundos para ajudar a limpar o chão da cidade de Targovist. Só que, como pretexto, ele pagaria a eles, né, induzindo a eles vir, uma refeição. Só que, o que aconteceu? Ele veio, chamou, prestaram o serviço. Eles não imaginavam que eles iriam virar churrasquinho, que Vlad trancou eles na cidade e incendiou a todos. Bom, a sua cabeça ela foi empalada e exposta no Palácio do Sultão para todo mundo admirar. E arqueólogos acreditam ter encontrado os restos mortais de Vlad em 1931 na cidade de Bucareste, na Romênia. E eles foram transferidos para um museu na cidade e desapareceram tempos depois. Não se sabe de fato o que aconteceu com esses restos mortais, se eram restos mortais mesmo do Vlad, se não eram, e se desapareceram porque desapareceram, ninguém sabe. Bom, uma outra coisa também é que Vlad era muito respeitado e temido na sua cidade, né, que era Targovist, e um dia ele colocou um cálice de ouro no meio de uma praça e permitiu que os cidadãos encostassem e bebessem água nele, só não poderiam roubá-lo. Ou seja, tá com uma taça de ouro na sua frente que vale muito dinheiro e ninguém sequer tentou, né, pegar. E olha, o medo era tanto que nenhum dos 60 mil habitantes que viviam em miséria, completa miséria, se atreveu a encostar no cálice durante todo o reinado de Vlad. E para quem quiser ver, tem a pintura mais famosa de Vlad aí, né, que substituiu o retrato mais antigo que estava exposto na Áustria.
mas infelizmente ele foi perdido na história aí, que é uma pintura do século XVI, né? Essa imagem que eu estou deixando aí na tela, que mostra Vlad aí, que tinha os traços aí um pouco austro-húngaros, né? Bom, vamos falar um pouco agora de filmes, né? Já que a gente tem uma infinidade de filmes que falam sobre Drácula. Olha, eu vou deixar os outros filmes e os outros jogos para o vídeo que eu vou fazer sobre os vampiros, só sobre a história dos vampiros. Nesse vídeo eu não vou colocar muitos filmes, só alguns que abordam mais sobre Drácula mesmo. Enquanto no outro vídeo que eu vou fazer sobre os vampiros, o especial de vídeo de vampiros, aí sim eu vou falar também sobre todos os seriados, sobre todos os filmes, uma coisa mais detalhada. Nesse vídeo eu só vou falar sobre alguns filmes. Então vamos lá. A gente tem muito filme com o nome Drácula. Então fica meio difícil. Eu vou falar um filme Drácula. Eu tô deixando a imagem, mas tem muito filme com esse nome, gente. A gente tem aí Drácula 2000. Drácula 2000 já é um filme antigo já, né? Mas é um filme legal e é um filme para época. Quem viu na época, quer dizer, é uma coisa muito boa. Hoje em dia, claro, se você ver, você vai achar não é uma coisa muito boa, né? Não tem muito efeito especial, nem nada disso, mas é um filme legal também. Bom, a gente tem o Drácula, a História Nunca Contada, que é um filme atual, um filme de 2014. Esse filme foi aclamado por críticas, né? E muita gente também deu muita opinião boa. Só que, na minha opinião, foi muito bom o filme. Eu gostei bastante, né? Eu gostei muito. Eu, inclusive, eu vi esse no cinema e gostei muito. Pra mim, não foi um filme ruim, ou foi um filme que eu daria uma nota alta, né? É um filme que eu gostei bastante. A gente tem o clássico, né? Drácula, de Bram Stoker. Cara, esse filme tem que ver, mesmo sendo muito antigo. É um clássico, então você não pode perder esse filme, na minha opinião, um dos melhores. Temos Drácula, o Príncipe das Trevas, e mais uma infinidade aí de filmes com o nome Drácula, etc., que são filmes mais antigos. E jogos a gente tem também bastante, mas eu vou deixar para falar no próximo vídeo, que vai ser o vídeo dos vampiros. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado bem esclarecedor. Se tiverem alguma dúvida ou se tiverem alguma informação adicional, não hesitem em postar nos comentários. E sempre quando eu puder, eu vou estar respondendo. Um forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fui! Atende pelo nome de Vlad Tepes. E ele nasceu em novembro ou dezembro de 1431, não se tem certeza. Ele nasceu na Transilvânia. Transilvânia, para quem não sabe, fica na Romênia. Romênia fica na Europa. E o pai. Por que eu não trouxe um? Porque o primeiro eu vou estar utilizando para fazer a história dos vampiros. Vai ser um vídeo bem legal. Então, se você não está inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então deixemos o gameplay rolando de fundo enquanto vamos pro tu. Vlad entrou aí como e se tornou a figura mundialmente conhecida aí, o deus dos vampiros, vamos dizer assim, o Conde Drácula. Bom, o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Castlevania 2. Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias, hoje é dia de aprender jogando. E hoje eu vou contar a história de Vlad, o Empalador, ou também como for conhecido mundialmente aí, o Conde Drácula. Exatamente nesse quesito mito que interessa, que é a história de Vlad, o Empalador, ou o terrível Drácula. Bom, Vlad III, como era conhecido, e também como Conde Drácula, como ficou conhecido depois de um tempo, ele